religião. Não é isso, Pádua? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Listênio, bom dia, ouvintes e telespectadores que acompanham o Sistema Maior de Comunicação. Realmente é um momento muito delicado, né? Mas eu não poderia deixar de atender ao convite. Estou até em um momento de recesso de algumas atividades, mas é mais do que justo estar aqui. É como um filho que não pode se negar a falar do pai, né? Então, temos como comunidade uma relação filial com Dom Adélio, de uma verdadeira paternidade espiritual. Nossa relação com ele nasce a partir de uma motivação que uma religiosa italiana, que exercia sua missão aqui em Xeramobim, na casa do ancião, fez uma espécie de ponte, né? A gente estava começando aqui no ano de 94, um despertar da percepção da vontade de Deus, né? Na nossa vida, na minha vida, na vida de algumas pessoas, um engajamento na paróquia, principalmente com jovens, e essa religiosa fez a caridade de me apresentar a Dom Adélio, né? Que eu conhecia de longe, nas missas de padroeiro, aquela figura do bispo muito comum, sempre vim celebrar. Sempre presente, né? Mas a minha própria realidade de igreja era muito superficial, então o bispo para mim era mais aquela figura alegórica ali que estava marcando aquelas ocasiões solenes. E foi marcada uma primeira audiência, e dessa primeira conversa nasceu uma relação de pai e filho, que praticamente se repetia pelo menos uma vez por mês, no decorrer dos anos, e foi dessa relação que nasceu a comunidade Mariana Boa Semente. Dom Adélio foi vendo na obra que Deus estava fazendo na minha vida e na vida daqueles, uma obra que Deus queria para a igreja, e nos ajudou a dar todos os passos a partir dos primeiros, né? A comunidade nasceu no Natal de 97, inteiramente sob os cuidados do Dom Adélio, né? Eu costumo dizer que, poderia dizer que Dom Adélio fez 90%, eu tentei nos meus 10% não atrapalhar tanto, né? E foi nos acompanhando passo a passo, inclusive nos deu a aprovação canônica no ano de 2004, né? De uma forma até muito breve, em 7 anos, Dom Adélio nos aprovou, que é algo assim almejado muito por novas fundações, como é o caso da nossa, graças a esse acompanhamento de perto que ele fazia. E antes mesmo dessa questão toda a nível institucional e comunitária, né, a minha gratidão a nível pessoal, foi meu diretor espiritual, algo que é muito precioso na vida de todo cristão, ter alguém que lhe ajuda, que lhe orienta, né, para que você possa realmente caminhar na vontade de Deus. Então o coração hoje aqui está apertadinho, né, porque quando a gente perde alguém muito caro, muito próximo, né, isso com certeza nos impacta de uma forma muito particular. Mas com muita gratidão, Elistênio e amigos que nos acompanham, pela oportunidade de ter tido essa proximidade com Dom Adélio, né? Dom Adélio é um tesouro que Deus concedeu à igreja, à diocese de Quixadá. Não tenho dúvidas de que um homem santo, né, de que esteja no céu, pela sua vida e pela sua morte, né? Porque é muito importante como a gente vive, mas é muito importante como a gente morre também. Inclusive é até mais determinante como a gente morre, né? Porque na relação com Deus não existe poupança. Não tem como você fazer uma reserva de coisas boas e depois fazer a sua vontade, porque já fez muito a vontade de Deus. Não funciona assim, né? É uma coisa que para nós, com a nossa cabeça muito matemática, parece estranho, mas se você tiver 93 anos de vida justa e alguns minutos vivendo no pecado, você pode colocar tudo a perder. E Dom Adélio, até o último instante de vida, viveu na graça. Você que está acompanhando, nós estamos fazendo esse programa especial em homenagem ao Dom Adélio. Eu peço antes, se possível, se você puder trazer aqui a garrafinha do Pádua, por gentileza, eu ficaria muito grato. O Pádua está abrindo uma exceção mesmo para conversar aqui conosco. O Pádua está fazendo um tratamento na voz, então a gente precisa tomar aqui um pouquinho de água. Se você puder, ô Mutuquinha, eu ficarei muito grato, viu? É o tempo em que eu me despeço da Rádio Canudos, porque eu preciso liberar a rádio para o horário eleitoral gratuito, tá? Então, você que está me ouvindo na Rádio Canudos, você fica agora com o restinho de bloco
Em seguida, você fica com o horário eleitoral gratuito, a gente volta às 12h10 e a gente segue a nossa cobertura especial aqui no nosso Ponto de Vista. Você que está comigo na Sertão TV, está comigo na Rádio Campo Maior, está comigo também através das nossas plataformas digitais. A gente segue aqui conversando com o Pádua. Pádua, eu queria falar um pouquinho sobre o legado que ele deixa sobre a obra, né? Porque o Dom Adélio chega sucedendo o Dom Rufino, é o segundo bispo da Diocese de Quixadá, ou seja, o início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90 foi um período de transição na Diocese muito importante. E óbvio que, inclusive a gente ouviu há pouco uma entrevista que a gente fez com ele, ele fala justamente sobre esse período de que ninguém escolhe ser bispo, né? Realmente é uma escolha, ele é que é escolhido, né? E ele vem aqui para Quixadá e do Dom Adélio nascem várias importantes obras que servem até hoje a nossa região, como, por exemplo, a maternidade, Jesus Maria José, o santuário, como é que o Dom Adélio viu aquele espaço, a serra, como um importante potencializador da fé. E aí você tem pelo menos 3 universidades, faculdades importantes que formam tantas, e formaram e vêm formando tantas pessoas. E obras, rádios, enfim, Dom Adélio está cercado de muitas obras, né? Que homem era esse e como é que você, acompanhando essa visão, né, de pensar nessas estruturas que hoje sustentam essa cidade, sustentaram também, fortaleceram também o sustento dessa região no Sertão Central? Exatamente. Então, Dom Adélio, ele é muito conhecido, né? Eu vi um pouco nos comentários, por este seu, digamos, empreendedorismo, né? Por ser um homem de visão, por ter construído tantas coisas. Mas, partindo das próprias palavras dele, Alistênio, ele não veio com essas pretensões, né? Ele fala do santuário, por exemplo, ele disse que nunca tinha pensado nem em fazer uma capelinha, né? Mas um homem muito sensível às realidades ao seu redor, muito dócil à vontade de Deus, e a partir do que ele via, ele se abria à inspiração de Deus e realizava as obras, né? Para dizer, não era apenas um empreendedor de uma visão humana, mas alguém que tinha uma grande sensibilidade. Veja que Dom Adélio faz obras voltadas para a juventude, as faculdades, né, para a questão vocacional, o seminário diocesano para a questão espiritual, e já na reta final da sua vida, além das universidades, ele constrói um local para idosos. Isso. Então ele ia percebendo as necessidades, ia se abrindo, né, à providência de Deus. Ele é de uma congregação, toda ela dedicada à divina providência, fundada por São João Calábria, um santo, reconhecido como santo pela igreja, que ele conheceu pessoalmente, né? Esteve sob os cuidados dele, tinha uma relação muito linda com o fundador. Mas eu diria a você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, que mais do que essas grandes obras que a gente costuma comentar, que são realmente esplêndidas e de uma repercussão muito grande, que transformaram mesmo a realidade de Quixadá e da região, por que não dizer? Basta pensar numa universidade católica, né? E que traz jovens da região inteira, né? Então não foi um benefício só para Quixadá. Mas a maior obra de Dom Adélio foi a construção de homens e mulheres, de uma forma muito escondida, que quase ninguém, pelo menos assim as pessoas mais próximas, sabem. Dom Adélio religiosamente atendia na sua sala, na sua casa, todos os dias, de manhã e à tarde, das pessoas mais humildes a pessoas mais ilustres, né? Nós ouvimos um comentário agora há pouco do prefeito Quixadá, né, falando que se beneficiou dos seus conselhos. Então, desde uma pessoa aos olhos do mundo insignificante até uma autoridade, e eu sou testemunha porque me beneficiei muitas vezes disso, e ouvi os conselhos de Dom Adélio, na sua salinha, todos os dias, mesmo se de manhã estava de chapéu de palha no meio das construções, voltava para casa, entrava ali na sua sala e a porta estava sempre aberta. Se você é listênio, comunicador, estivesse passando por um momento delicado, um momento de inquietação, precisasse ouvir uma palavra,
Não tinha dificuldade, era só ir até lá, não tinha agendamento, não tinha muita complicação. Chegava, um toque-toque na porta, entrava, você teria ali um ancião sábio, com um olhar sereno, sem nenhuma atitude de condenação, por mais que você estivesse contando situações muito difíceis, aquele olhar doce de pai, e depois sempre uma palavra certa. Eu costumava comparar Dom Adélio com um poço de sabedoria. Um homem muito culto, de muita leitura. Dom Adélio tinha uma grande biblioteca e sempre, mesmo agora, na sua idade já bem avançada, e sempre foi muito edificante para mim, Dom Adélio estava sempre com um livro em mãos. Estava sempre lendo, sempre buscando crescer no conhecimento. No conhecimento não só das realidades espirituais, mas Dom Adélio tinha um conhecimento social, político, econômico impressionante. Não tinha um assunto que você tratasse com Dom Adélio que de lá não jorrasse sabedoria, né? Então, essa eu considero, embora não seja tão divulgada quanto as obras, né, preciosíssimas que você relatou, mas eu considero a maior obra, essa construção de corações, né, transformando pessoas que muitas vezes chegavam lá quebradas, arruinadas, desanimadas, abatidas, em pessoas novas, né, com esperança, com disposição para retomar a sua caminhada. Esse, para mim, é o principal legado e, claro, que se une a todas essas outras ações. Padre, eu sei que eu já estou abusando por conta de toda a situação da sua voz, mas para a gente fechar, é um dom muito grande saber ouvir, né? Acho que mais do que saber falar, é saber ouvir. E quem sabe ouvir como ouvia Dom Adélio, ensinava muito mais do que quem fala por aí afora, né? É verdade. Então, essa escuta, ela é fundamental, né? Por isso que, inclusive, eu abro um parênteses para lhe dizer, existem até estudos que mostram que se as pessoas procurassem mais esse tipo de ajuda, por exemplo, nos confessionários, a Igreja Católica tem a graça da confissão, onde o fiel pode procurar o sacerdote, falar das suas quedas, das suas falhas, dos seus pecados e receber a absolvição. Mas, além do momento em si, né, de uma confissão, de uma absolvição, existe esse ato de falar e o outro ouvir. Então, dizer assim, esse estudo, né, que se houvesse uma procura maior, os consultórios de psicólogos, os psiquiatras estariam mais vazios, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente percebe isso. As pessoas precisam de quem as escute. Muito barulho, muita informação, né? Muita interação, mas muitas vezes pouca escuta, pouca sinceridade nos relacionamentos. Então, Dom Adélio realmente tinha esse dom de escutar, né? E, como eu disse, uma escuta generosa. Porque, às vezes, você vai procurar alguém para conversar e, de alguma maneira, a pessoa olha no relógio, não é? Ou então você está falando, mas está vendo que a pessoa não está lhe ouvindo pela dispersão do olhar. Mas não, Dom Adélio, quando a gente falava com ele, a gente sabia que ele estava ouvindo. Que ele estava, mesmo quando ele já nos últimos anos tinha uma dificuldade de audição muito grande, né? Tanto que no tempo da pandemia ele quebrava um pouco os protocolos, com muita coragem, né? No sentido assim, as pessoas iam procurar, ele dizia, tire a máscara, né? Então, quer dizer, um idoso, com saúde frágil, veja a coragem desse homem para poder ouvir, porque como ele tinha dificuldade de audição, sem a leitura labial isso dificultava, então ele dizia, tire a máscara, né? Eu vi a coragem dele nesse sentido, até porque ele estava se expondo, né? Mas nessa intenção de ouvir, e o seu olhar nunca era um olhar de condenação, era sempre um olhar de acolhimento, de compreensão. Quantas vezes a gente ia falando e ele apenas dizia, sim, meu filho, sim, meu filho, sim, meu filho. E aí depois você abriu o coração, você partilhar tudo que estava vivendo, aí sim, vinham conselhos precisos, né, realmente oportunos, que nos faziam sair dessas conversas, como eu disse, o mais diferente tipo de pessoas, né? Sejam aquelas engajadas na igreja, sejam pessoas que iam apenas ouvir uma palavra amiga e saímos realmente muito edificados. Então,
fica realmente uma gratidão muito grande, acredito, a grande quantidade de pessoas que estão vivendo esse luto, um luto preenchido por uma alegria também, porque realmente o pesar é mais para nós, né, que ficamos, porque numa visão de fé, Dom Adélio está no céu, né, como eu dizia, pelo que viveu e como morreu. Dom Adélio enfrentou um calvário longo, né? Isso é muito importante também no nosso processo de chegar ao céu, como a gente enfrenta os sofrimentos da vida. Às vezes a gente reclama até do calor, de um agendamento que a gente fez e não deu certo. Reclama de tudo, né? E perde essas ocasiões, porque essas ocasiões, elas funcionam por permissão de Deus, não que Deus mande as coisas ruins, mas Deus aproveita de tudo. Então, um copo d'água que eu dou a um necessitado, Deus vai computando, né? Deus tem uma calculadora assim muito generosa. As coisas erradas, Deus tira por menos, as coisas, claro, considera, Ele é justo, mas as coisas boas são muito consideradas por Deus. E como a gente enfrenta os sofrimentos, isso tem um valor muito grande de purificação diante dos erros que a gente comete. E Dom Adélio passou pela doença de uma forma exemplar, né? Eu tive, inclusive, a ocasião de visitá-lo em alguns momentos críticos. Eu fui visitar Dom Adélio quando ele estava em UTI, em Fortaleza, por exemplo, e agora, mais recentemente, nesses episódios últimos que ele viveu. E nunca vi em Dom Adélio uma expressão de revolta, de amargura. A última visita que eu fiz a Dom Adélio, inclusive num apartamento adaptado lá no Hospital Maternidade Jesus Maria José, foi muito marcante, né? Saí de lá chorando muito, porque vê-lo daquela forma, mas ao mesmo tempo ver a sua serenidade, o seu sorriso. Meu Deus, Dom Adélio me recebeu. Então, eu chorava, ele sorria, porque, claro, depois choramos juntos, mas para dizer a maneira como Dom Adélio viveu essa sua reta final, né? Ele até dizia em algumas conversas, assim, em algumas ocasiões, de pessoas próximas que foram, que já tinha dito a Deus que se quisesse levá-lo, levasse, né? Mas ficava aqui o tempo que ele ainda permitisse, né? Que era uma vida realmente sob o leito do hospital, né? Ajudado pelos médicos, mas oferecendo, né? Aquele sofrimento, ainda rezando, ainda celebrou missa dentro dessa fase, ainda aconselhando. É uma coisa impressionante, A última visita que eu fiz, eu estava vindo de um retiro na Serra do Estevão, 2 de nossas irmãs iam fazer o que nós chamamos de votos perpétuos, né? Votos perpétuos. Elas renovam todo ano e depois de um tempo fazem para sempre, né? E como ele tinha essa paternidade espiritual real conosco, né? Eu levei essa notícia, né? Para ele, que estava vindo desse retiro, e que 2 de nossas irmãs, 2 filhas, né? Dizia assim, 2 filhas suas vão estar fazendo hoje votos perpétuos, né? Então, em meio a sorriso, ele chorou de emoção, né? E no meio daquela sua dor, daquele seu calvário, ainda mandou um recado, disse uma frase muito forte que eu levei para as irmãs, disse que elas sejam só e para sempre de Jesus, que não tenham nenhum outro amor além dele. Então, quer dizer, você tira do meio da sua dor ainda uma palavra, um conselho. Então, isso tudo deixa o nosso coração cheio de esperança e de certeza que Dom Adélio, pela vida e pela morte, está no céu, continua vivo, não é? E tudo isso que nós vamos viver de hoje para amanhã, no velório, né? Nas exéquias, na missa, o seu corpo está ali, e isso vai nos trazer muita emoção, muita lágrima, mas ao mesmo tempo uma verdade é o que consola, é uma verdade mesmo. Isso é a grande diferença de quem tem fé, é de que ele está vivo, não é uma poesia, é uma verdade, junto de Deus, e que irá ressuscitar no último dia, né? Eu creio, nós cremos, a gente professa isso na fé, na ressurreição dos mortos. Por que cremos? Porque Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o roteiro, né? Eu sou o esquema. Então aconteceu comigo, aquele que me segue, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Então a gente acredita nisso, isso nos consola,
isso nos anima e eu dizia hoje para a comunidade, Dom Adélio nos deu muitas formações, muitas palestras, muitas homilias durante toda a missa, mas aquelas assim que com certeza nos deixam um ensinamento muito grande, foram essas formações agora que ele, no silêncio do seu leito de hospital, nos últimos instantes de sua vida, nos dá. Serenidade, conformação à vontade de Deus, dizer que vale a pena viver aquilo que Deus quer para nós, também nos momentos de sofrimento. E nesses momentos de tanta separação, né, Padre, que a gente vive de uma sociedade tão dividida, onde os pensamentos opostos, eles infelizmente são tão difíceis de conviver, o Dom Adélio, na hora da morte, une a todos, né? É impressionante as manifestações de todos os lados, de todos os âmbitos, de todas as pessoas, em uma só palavra, em uma só voz, agradecendo o seu legado e o seu trabalho na diocese, né? Eu acho isso fundamental. E aí, para a gente fechar, Padre, a região está de luto, né? O Estado está de luto. Como é que nós vamos viver esse luto? De que forma a gente pode passar por esse momento? E como a gente pode respeitar também essa trajetória desse homem que foi tão importante aqui para a região? Então, a primeira maneira é essa visão espiritual, né? Isso serve para esse momento, serve para tantos momentos que alguns talvez estejam vivendo da separação de uma pessoa muito querida. Então, uma visão espiritual em que nos dá uma certeza, não uma possibilidade, não uma hipótese, mas uma certeza de que a morte não é o fim, de que nós vamos nos reencontrar. Isso é muito real e muito consolador, porque uma das maiores dores diante da morte, a gente escuta isso às vezes, né? Em velórios, em ocasiões assim, meio ao choro, ao pranto, nunca mais eu vou ver, né? Nunca mais eu vou estar, e não é verdade, né? Nós vamos sim nos reencontrar, nós vamos poder olhar novamente para Dom Adélio, abraçá-lo, e se Deus quiser, se a gente tiver juízo, ouvir dele, que bom que você chegou aqui também, né? Ah, que maravilha, que coisa boa que você conseguiu. Então, esse reencontro vai acontecer. Isso nos consola. E uma outra maneira de viver essa realidade, muito prática, é imitar os bons exemplos, né? Ter uma boa memória dos feitos, das atitudes, dos conselhos, e dizer, agora vamos continuar essa obra, vamos continuar fazendo o bem que ele fez, né? Vamos valorizar o bem que foi feito e vamos imitá-lo. Então, acredito que se fizermos isso, vamos viver esse luto e o nosso luto se transformará em alegria. É isso, Padre. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceito esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre Dom Adélio, e já recebo aqui os nossos mais sinceros votos de pesar, nosso carinho, nosso conforto, nosso abraço. A gente sabe da relação pessoal que você tem e como o Dom Adélio foi importante para a sua formação, para a formação da comunidade. Então, receba aqui de todos nós esse abraço e esse conforto, tá? Obrigado, Aristênio, e que você que está em casa também, né, viva acompanhando esse momento. Vai ter uma programação que acredito que você já divulgou, vai continuar divulgando, várias missas. Então, motivo você a se organizar com a sua família, né, com a sua paróquia, para participar de algum desses momentos. O sepultamento será amanhã à tarde, lá no Santuário Rainha do Sertão, mas acontecerão várias missas, acredito pelo menos 8 missas de hoje até amanhã. Então, em alguma delas vive esse momento, com certeza vai ser muito importante para todos que participarem. Muito obrigado.